E aí, galerinha, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais essa aula. Aqui é a professora Marisa, de Ciências, e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre a atmosfera. Já vimos os gases que constituem a atmosfera, já vimos o que é o efeito estufa, a importância dele e como muitas vezes ele pode ser alterado, sendo intensificado e gerando o aquecimento global. E hoje nós vamos conhecer um pouquinho, hoje é a parte 1 da poluição. Nós vamos estudar sobre a poluição do ar. O ar é algo maravilhoso, é através do ar que nós conseguimos viver, né? Ninguém vive sem o ar. Então, quando eu respiro, eu coloco dentro do meu corpo uma coisa maravilhosa, que é o oxigênio, que vai ajudar a produzir a energia necessária para a vida. Mas muitas vezes esse ar não está limpo, esse ar está poluído. Há aproximadamente 150 anos atrás, nós tínhamos um ar mais menos poluído, mais limpo, não é? Só que hoje não é assim. E o que causa essa poluição? E quais as consequências disso para a nossa saúde e como podemos nos prevenir? Se estamos em cidades, se moramos em cidades muito urbanizadas e muito industrializadas, vamos naturalmente sofrer um pouco mais, mas podemos sim minimizar, nem que seja um pouquinho essa situação. Quem mora em cidades mais próximas ao interior, né, a regiões mais rural, vai conseguir ter um pouquinho mais do ar puro. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês sobre o que é o material particulado, tá? Então, o material particulado, ele pode ser formado por sólidos ou líquidos em suspensão no ar. Os componentes mais comuns do material particulado produzidos pelo ser humano são a fuligem e as diferentes fumaças. A inalação desses materiais pode provocar agravamentos das reações alérgicas e das doenças pulmonares, como asma e bronquite. E, então, assim, a poluição ela é causada por poluentes, não é? Então, o que é um poluente? Um poluente é uma substância química que é jogada no ar e que não faz parte da composição do ar, tá certo? Existem gases que naturalmente eles não são poluentes, como o gás carbônico, como o ozônio, mas quando eles estão em excesso na natureza, então eles tornam-se poluentes, tá? Por quê? Porque eles passam a fazer mal. Então, nós vamos ter duas aulas falando dos gases poluentes, né, com seus efeitos e suas consequências, e no final da segunda aula eu vou abordar um pouquinho com vocês formas de se prevenir um pouquinho e de se cuidar para evitar esses problemas causados pela poluição do ar, tá? Então, hoje nós vamos conhecer o gás carbônico e o gás ozônio, tá? Então, o gás carbônico, nós já vimos, ele faz parte da composição dos gases que fazem com que aconteça o efeito estufa, tá? E ele tem sido lançado em excesso nas últimas décadas, tá? E esse excesso, como eu falei anteriormente, é algo extremamente prejudicial. É esse excesso que causa problemas de saúde em nós e causam também o aquecimento global, que já vimos na aula passada, tá? Qualquer coisa, volta, assiste o vídeo da aula passada, um vídeo sobre o aquecimento global, sobre o efeito estufa e o aquecimento global. Então, quais são os principais fatores que levam ao acréscimo do gás carbônico na atmosfera? Aumento do número de veículos que utilizam a gasolina, óleo diesel, gás natural e o álcool como combustível, aumento do número de indústrias que utilizam carvão, óleo diesel e gás natural como combustível, aumento do número de queimadas.
O gás carbônico ele é removido da atmosfera principalmente pelo fitoplâncton e pela vegetação por meio do processo denominado fotossíntese. Por quê? Porque durante a fotossíntese há uma absorção, uma captação do gás carbônico, tá certo? Então, a gente tem visto, o que é que a gente tem percebido? A gente tem percebido que há um aumento das queimadas, segundo o IBGE, de 15% a 30%, tá? E o gás carbônico se dissolve facilmente na água dos oceanos, quando sua concentração na atmosfera é elevada, e ao se dissolver na água, esse gás modifica sua acidez. Isso provoca morte de alguns seres vivos, como os corais. As alterações ambientais são motivo de grande preocupação mundial. O aquecimento global é uma modificação bastante discutida, porque tem gerado alterações climáticas, né? Tem gerado derretimento das calotas polares, aumento do nível dos mares, aumento de desastres climáticos como tempestades, furacões, enchentes, e é o gás principal por esse fenômeno. Existem outros também. Depois a gente vai conversar sobre os outros, tá certo? E, como eu falei, a gente vai conhecer também, vai abordar também a questão do ozônio. O ozônio, ele não é emitido diretamente de nenhuma fonte. Ele é um poluente que se forma de outros gases poluentes presentes na atmosfera e é altamente reativo na troposfera, que é a camada em que nós vivemos. A poluição do ozônio pode agravar sintomas de asma, deficiência respiratória, bem como doenças pulmonares, como enfisemas, bronquites, problemas cardiovasculares também. Então, longo tempo de exposição pode ocasionar redução na capacidade pulmonar, desenvolvimento de asma e redução na expectativa de vida. O ozônio, na verdade, ele é um gás muito importante, porque ele faz parte de uma camada lá na estratosfera, que é a segunda camada da atmosfera. A primeira é a troposfera, onde nós estamos. A troposfera é a camada que dá para a gente ver, por exemplo, as questões climáticas. A gente vê um raio, onde ocorre a chuva. A estratosfera é um pouco mais acima. Então, lá na estratosfera, é formada uma camada, basicamente por esse gás, que é o ozônio. Essa camada, conhecida como camada de ozônio, ela tem uma função muito importante. Ela filtra os raios ultravioletas do Sol, que são os raios UV. Alguns produtos, genericamente denominados CFCs, foram muito usados até o final da década de 80 e meados dos anos 1990 na fabricação de aerosóis, nos equipamentos de refrigeração e de plástico, na expansão de espumas. E estudos científicos, porém, apontaram para o fato desses produtos afetarem a camada de ozônio, podendo destruí-la. Se a camada de ozônio for destruída, ou então ela sendo destruída aos poucos, ela vai agravar muitos problemas, aumento de câncer de pele, por exemplo, além de um desequilíbrio ambiental de forma geral. Então, isso aí, a gente tem também elevação dos níveis de oceano, mudanças no clima, afetando plantações, etc. Né? Então, algumas atitudes que podemos ter para melhorar a qualidade de vida e aos nossos descendentes: diminuir o desmatamento, evitar e fiscalizar a ocorrência de queimadas, uma vez que essa prática aumenta a emissão de gás carbônico na atmosfera, promover o reflorestamento, plantar uma árvore não vai resolver nada, mas você fez a sua parte. E, querendo ou não, ajuda, né, pessoal? Então, utilizar fontes de energia limpa também, monitorar a qualidade do ar. Tem muitos
existem muitas situações em que é o poder público, são os poderes públicos que têm que tomar as atitudes, mas nós podemos sim, cada um contribuir e fazer a sua parte. Pessoal, vamos ficar por aqui, tá? Então, eu quero que vocês estudem, se precisar, assistam a aula mais de uma vez, assistam a aula anterior, tá certo? E qualquer dúvida podem falar comigo, estou à disposição de vocês. Curte esse vídeo, tá certo? Um grande beijo, nos encontramos, aguardo vocês na próxima aula.